Bom, primeiro eu gostaria de agradecer, Alessandro, pelo convite e dizer que eu estou imensamente honrada de estar numa mesa dessa estatura, ao mesmo tempo extremamente preocupada, porque aqui tem nada menos do que 2 professores meus, meu orientador, meu professor de pós-graduação, Rosa Freire de Aguiar, pesquisadora desse nível, e Almino Afonso, ministro, deputado, testemunho da história, e eu sou mera estudante da história, né? Pesquisadora da história, professora, mas jamais, não quero nem dizer, na verdade eu gostaria de dizer que qualquer reparo histórico aqui nessa mesa que o ministro Almino tem a fazer, ele está totalmente correto, porque eu estou lendo a história e ele viveu a história, então se alguma coisa estiver errada, é na minha exposição. A memória da vida é muito mais marcante do que a memória dos livros, apesar de que esses livros trazem para nós um pouco dessa sensação do que foi aquele período e a gente passa a fazer parte dessa história também. Então, enfim, obrigada pela partilha dessa mesa hoje. E eu gostaria também de explicar um pouquinho uma anedota, mas que para mim valeu muito e fez todo sentido quando eu recebi o convite do Alessandro, de por que eu estudei ou me aprofundei um pouco a respeito de Santiago Dantas, não só pela Faculdade de Direito, mas também especificamente em relação ao direito econômico. Quando eu estava no 3º ano da faculdade, eu, além de militar no centro acadêmico, de ficar no pátio, de etc., várias atividades que a gente faz aqui na faculdade, eu resolvi estudar e fazer uma iniciação científica. E eu cheguei ao meu, até hoje, orientador, falei, professor Gilberto Bercovitch, eu gostaria de saber o que é o direito econômico. E ele falou para mim, ok. Para você começar a saber o que é direito econômico, você tem que ler um texto do professor Fábio Conder Comparato, que chama-se O Indispensável Direito Econômico. Lê esse texto e depois a gente conversa. E eu comecei a ler o texto, e a primeira coisa que tem nesse texto é um texto de janeiro de 1965, publicado na Revista dos Tribunais, em que ele registra, o professor Comparato, a memória, uma dedicatória à memória de FC Santiago Dantas. Eu li. FC, quem será? FC Santiago Dantas. Eu, com 19 anos de idade, fiquei com aquela questão, li o texto, e a partir daquilo, da iniciação científica, que virou um mestrado, que hoje é um doutorado, e que uma paixão, né, um pedaço significativo da minha vida, compreendi a partir daquele texto cada vez mais que o direito econômico é aquele direito que instrumentaliza a política econômica, é um instrumento de operação da política econômica do Estado, ao mesmo tempo que é um método de olhar a realidade e perceber que o direito é uma parcela dessa realidade que encarna, que contém um determinado projeto político, uma economia política. Essa compreensão do direito econômico como ramo e como método, ela, na verdade, descende também de Santiago Dantas, passa pelo professor Fábio Comparato, vem ao professor Gilberto Bercovitch, inclusive ao professor Alessandro, para dizer que o direito econômico é a economia política da forma jurídica. Então, eu compreendi, depois de alguns anos de pesquisa, que o Santiago Dantas ele é, na verdade, um ancestral não muito longínquo, mas da qual eu tenho a honra de poder participar de alguma forma, estudando e compreendendo a nossa realidade, a nossa economia, a partir de um instrumento que é o direito econômico. Isso é o universo em que eu me localizo para conseguir olhar a herança, o legado de Santiago Dantas nesse momento. Eu estou restrita a um período que é a década de 50, e eu vou falar da década de 50 e não apenas do plano de metas. O Alessandro pediu para falar do plano de metas, mas é impossível falar do plano de metas sem falar no governo Vargas e de tudo que foi criado ali, então, da qual o Santiago Dantas participou ativamente. Então, a década de 50
é o meu objeto. E é pouco explorada a atuação, não é pouco explorada, mas ela é pouco visível, a atuação do Santiago Dantas nesse período, porque a projeção que ele ganhou como ministro das Relações Exteriores, como ministro da Fazenda, como parlamentar, foi muito maior do que nesse período anterior. Mas é muito profícua a produção do Santiago Dantas e eu visualizo claramente a operação por ele justamente dessa economia política da forma jurídica. Ele foi um jurista monumental da nossa história que conseguiu criar as estruturas que permitiram o Estado brasileiro planejar o desenvolvimento e executar esse planejamento, isso a partir da década de 50 e vai seguir aí no começo da década de 60. Então, aqui para passar um pouco dessa impressão, dessa trajetória, eu usei um pouco uma dissertação recente do Renato Ribeiro, na Ciência Política da Universidade Federal de São Carlos, que trouxe alguns documentos históricos relevantes, fontes primárias, algumas cartas que eram inéditas do Santiago e ao Getúlio Vargas e trocas de correspondências com o Juscelino. E essas cartas são valiosas e dizem bastante sobre a atuação dele nesse período, e justamente a tese é para trazer à luz um pouco mais dessa atuação dele nos anos 50. Renato Ribeiro, eu não estou com o nome, mas posso te passar depois, é Ciência Política na Universidade Federal de São Carlos. Ele é orientando da professora Vera Cepeda. Excelente tese. E, bom, alguns textos do próprio Santiago Dantas e relatos do JK sobre a relação que existia ali, como se construiu, como foi construída essa estrutura pelo Santiago. Então, a quantidade de coisas, a atividade do Santiago Dantas foi profunda, foi muito profícua, então eu vou me restringir ao perfil aqui desse período da década de 50, entre 51 e 54, o Santiago Dantas foi assessor do Vargas durante o segundo governo, preparou estudos e pareceres, por exemplo, o anteprojeto da lei que criou a Petrobras, da Rede Ferroviária Federal, e ele, antes mesmo do Getúlio assumir a presidência, o Santiago Dantas elaborou um documento chamado Memorandum do Presidente Eleito, em que ele vai fixar a linha geral da sua política externa ao longo de todo o governo. Foi o Santiago que preparou. Na verdade, ele foi assessor durante todo esse período do ministro das Relações Exteriores do Vargas, que é o João Neves da Fontoura, era seu amigo pessoal. E o ministro das Relações Exteriores contou com o Santiago Dantas como consultor muito próximo nas negociações ao longo de todo o governo Vargas. E aí, alguns momentos cruciais em que ele representou o Brasil foi a 4ª reunião de chanceleres americanos em 51, a Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, que é uma parte fundamental da nossa análise aqui. Ele emitiu pareceres sobre uma reforma administrativa no Ministério de Relações Exteriores e foi delegado no 2º Congresso Interamericano de Jurisconsultos em 53. Em 55, ele se filiou à PTB, como já mencionou o ministro Almino, e em 58 ele vai ser eleito deputado federal e vice-líder da aliança PTB-PSD na Câmara, que foi também um bloco parlamentar fundamental para que o governo Juscelino Kubitschek tivesse êxito no seu plano de metas. Mas, justamente, até lá teve muita reflexão e teve muita construção pelo Santiago Dantas das estruturas que levaram ao plano de metas e vamos a elas. Em primeiro lugar, eu gostaria de abordar um período profícuo de formulações que o Santiago Dantas produziu de reflexões e construções jurídicas e também teóricas sobre o planejamento do desenvolvimento. O Santiago Dantas, desde a década de 30, já produzia sobre esse tema. Em 38, ele tem um artigo publicado na Revista de Economia e Estatística do Ministério da Agricultura, que chama Reflexões sobre o emprego de planos em administração e economia. E ele vai falar, já desde então, falar sobre planejamento econômico
E o Marcílio Marques Moreira diz sobre esse ponto, essa tendência ou essa preocupação constante em planejar o desenvolvimento do Santiago Dantas. Ele vai dizer: não é, pois, de se estranhar, através de atuação pouco ostensiva e, portanto, ainda mal conhecida, que Santiago tenha contribuído decisivamente para a implantação, em período posterior, de uma mentalidade de planejamento no Brasil, num sentido democrático, nas linhas conceituais de um Karl Mannheim, que tanto prezava intelectualmente. Então, Santiago está formulando estratégias e técnicas que serão úteis e serão fundamentos do que vem a ser a experiência de planejamento brasileiro na década de 40 e 50. Durante o Estado Novo, foi criado o Conselho Nacional de Política Industrial e Comercial, em 43, no âmbito do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. E esse Conselho Nacional de Política Industrial e Comercial tinha o objetivo de elaborar um projeto de institucionalização de um sistema de planejamento econômico no Brasil. O primeiro governo Vargas e também depois o governo democrático foram um período de estruturação do Estado para planejar. Então, as diversas estatais que foram criadas e órgãos de planejamento que visavam, na verdade, as tentativas, né, de criar órgãos de planejamento perenes com a incorporação da técnica de planejamento econômico para o desenvolvimento. A tônica da soberania nacional e da redução das desigualdades desde a década de 30 era o que movia esse projeto nacional aí que transita entre Getúlio Vargas, Juscelino, depois o Jango. Então, o Conselho CNPIC, né, Conselho Nacional de Política Industrial e Comercial, ele vai ter como principal membro o Roberto Simonsen, industrialista, que projeta uma instituição voltada a planejar o desenvolvimento, que não vai vir a ser aprovada, não vai vir a existir, mas dentro desse cenário, dessa discussão, vai levantar e trazer à tona a necessidade da atuação do Estado para promover as estruturas econômicas e promover a industrialização do país, né? Eliminar a dependência externa em relação à tecnologia, em relação ao capital. E o Santiago Dantas estava lá. O Santiago Dantas estava no debate, produzindo, comentando e contribuindo para essa formulação que veio a significar bastante na sequência aí da formulação dessas estruturas estatais. Daí tem a célebre polêmica, o Conselho Nacional de Economia, acho que é Conselho Nacional de Economia, que veio a ser criado junto... Não, desculpa, Comissão de Planejamento Econômico, né? Foi de 1944, foi onde o Eugênio Goudin era o principal representante, e Eugênio Goudin era um defensor do livre comércio, era um economista ortodoxo que via no Brasil a vocação agrícola. A famosa disputa entre Roberto Simonsen e Eugênio Goudin se deu nesse período. Ela era muito agressiva, né? As publicações contrárias aí ao Conselho Nacional Conselho Nacional de Indústria e Comércio, elas foram bastante agressivas. Mas o fato é que esse debate vai avançar e, ao longo da década, outros foros vão discutir esse tema e o Santiago continua produzindo. Entre 1948 e 1949, Santiago Dantas foi membro da Missão ABINC. A Missão ABINC foi uma comissão composta entre Brasil e Estados Unidos, num esforço de cooperação, que tinha a finalidade de estudar as necessidades do Brasil, as necessidades de assistência técnica e financeira para superar aí a sua condição de subdesenvolvimento. E tinha técnicos, o John Abink, que era o líder da comissão, e da qual, dentro dessa comissão, estava o Santiago Dantas. Ele foi relator da Comissão de Investimentos, e ele chegou a publicar em 49 o relatório. Na verdade, o Santiago Dantas ele tinha uma expectativa grande, como foi falado no painel anterior, de que no pós-guerra a tendência de exportar capitais, como foi feito
No caso do Plano Monnet, era uma inspiração para ele, o Plano Monnet na Europa, a reconstrução, o Plano Marshall e o Plano Monnet em seguida, a reconstrução e o desenvolvimento europeu, a partir do financiamento americano, eles eram o Santiago Dantas entendia que deveria haver algo parecido na América Latina. Então, os países subdesenvolvidos deveriam receber aí uma parcela desses financiamentos a partir de um Plano Marshall para a América Latina. Ele fala isso expressamente nesse relatório e ele já menciona uma dificuldade, na verdade, uma restrição em que ele se posiciona em relação ao capital estrangeiro. Primeiro, ele vai dizer, não adianta apenas se abrir ao capital privado estrangeiro, precisamos de ajuda, de cooperação entre os estados, não apenas o capital privado. E 2, precisamos lidar com as restrições do balanço de pagamentos. A crise de balanço de pagamentos decorrente da necessidade de importação de produtos industrializados dos países subdesenvolvidos, ela não se resolverá com o mero influxo e liberdade total de capitais. Então, é necessário restrição a isso, de alguma forma. Ele não era radical ainda nesse momento, mas ele já fala, desde daquela época, dessa necessidade. Um outro episódio interessante, que eu também descobri na pesquisa, é que o Santiago Dantas estava presente em 1953 na 5ª Conferência da CEPAL, que aconteceu no Quitandinha. No Palácio do Quitandinha foi um evento bastante relevante, foi muito tenso, porque a CEPAL tinha sido criada em 49 e estava numa luta pela sua autonomia dentro das Nações Unidas. Inclusive, teve que ter a interferência direta do Vargas para que a CEPAL mantivesse as suas reflexões sobre o subdesenvolvimento e as soluções para essa condição com autonomia. E o Celso Furtado vai falar sobre essa data, que foi um clima de grande tensão política, sob cerrado fogo na frente ideológica, porque um documento chamado Estudo Preliminar sobre a Técnica de Programação do Desenvolvimento Econômico foi apresentado nessa data, que era justamente eram as primeiras formulações sobre o planejamento do desenvolvimento na América Latina. E a discussão ainda estava se a CEPAL continuaria a ser o que era ou se ela viraria um braço das Nações Unidas sem atuação específica para a reflexão autônoma na América Latina. E aí, o Getúlio interferiu diretamente, mas o fato é que estava lá o Santiago Dantas nesse momento marcante da história da CEPAL, e ele interagindo com Rômulo Almeida, Cleanto de Paiva Leite, Evaldo Lodge, numa delegação que estava presente ali, a delegação brasileira, nesse momento. E a principal momento de formulação técnica de planejamento na década de 50 foi, para o Santiago Dantas, a Comissão Mista Brasil-Estados Unidos. Essa comissão foi, na verdade, uma sequência da Comissão ABINC, mas ela foi mais aprofundada e ela aconteceu entre 1951 e 1953. De novo, uma cooperação entre técnicos americanos e brasileiros. Foi negociada pelo João Neves da Fontoura, que era ministro das Relações Exteriores. Novamente estava o Santiago Dantas como sombra do ministro. Na verdade, ele atuava na sombra, mas ele atuava bastante na negociação para que essa comissão, de fato, atendesse os interesses brasileiros. Era uma comissão que visava fazer diagnósticos sobre os chamados pontos de estrangulamento da economia brasileira, onde estavam os entraves ao desenvolvimento, principalmente nos setores de infraestrutura, para transformar esses pontos de estrangulamento em pontos de germinação ou pontos de crescimento. Nesse ponto, o Santiago Dantas tem uma carta de 1953, uma carta relatório de 53, no fim dos trabalhos da Comissão Mista, em que o Santiago vai endereçar ao Getúlio Vargas com preocupações a respeito da Comissão Mista. Na verdade, ele vai falar que fazer a narrativa dessa estratégia, desde a eleição do Vargas até aquele momento, ele vai, nesse ponto, dizer que existia um acordo que o Brasil estava buscando de diagnosticar
os projetos que eram necessários nos vários setores, então, ferroviário, navegação, portos, energia elétrica, agricultura, indústria de base. Foram identificados 40 projetos, e esses projetos, pela negociação, a partir do momento em que eles estivessem tecnicamente corretos, concluídos, haveria financiamento para eles por meio de uma instituição financeira que receberia créditos do Exim Bank, o Export-Import Bank dos Estados Unidos, e do Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento. Então, em tese, haveria 500 milhões de dólares garantidos para esse financiamento de projetos pelos Estados Unidos. Mas aí vai narrar o Santiago Dantas que, vindo esses 500 milhões de dólares, haveria uma instituição, a obrigação do governo brasileiro era criar uma instituição capaz de gerir e executar esse planejamento e financiar esses projetos com recursos nacionais, com cruzeiros na época, que seria o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e veio a ser. E aí, nessa carta, ele vai dizer que, de fato, foi adotada essa medida da criação do BNDES por meio da criação de fundos, né, um adicional do imposto de renda, que veio a virar o Fundo de Reaparelhamento Econômico, em 51, e da Lei 1628, que criou o BNDES em 52. Das duas leis, da elaboração das duas leis, o Santiago Dantas participou, porque era justamente o necessário para levar a cabo o trabalho da comissão. E aí ele vai manifestar nesse momento, primeiro, uma análise mais pormenorizada de cada um dos setores, quais são os entraves, quais são as demandas dos setores específicos ali, e depois ele vai dizer que existem algumas restrições, ou seja, os Estados Unidos estão enrolando, porque os projetos são concluídos, nós estamos cumprindo com a nossa parte, porque o argumento era que nós não éramos técnicos o suficiente, e agora nós somos técnicos, mas o financiamento não vem. Cada vez que termina um projeto, começa a ficar mais devagar o processo, e o financiamento não chega. E aí ele vai pontuar novamente que a maior restrição dos Estados Unidos em relação a esse financiamento era o controle da remessa de lucros pelas empresas estrangeiras, que estava sendo feito pelo governo Getúlio Vargas. Então ele vai falar, olha, por que nós não estamos abrindo a nossa economia absolutamente para virem, produzirem e mandarem todo o lucro que quiserem? Existe uma restrição e os Estados Unidos estão rateando, estão bambeando para mandar esses dólares aí. E aí ele vai falar, precisamente aqui eu até marquei, o primeiro dos problemas deflui da incompreensão com que foram recebidas no exterior determinadas medidas do governo brasileiro relativas ao disciplinamento das remessas de vencimentos de capitais privados, as quais, com base numa interpretação faltosa do texto legal, vinham ocasionando um dreno de divisas incompatível com a realidade da nossa balança de pagamentos. Então ele já está dizendo aqui, com uma linguagem bastante diplomática e técnica, que esse era o bloqueio que não será superado. Porque a gente vai ver que, na verdade, a partir da criação do BNDES e depois da comissão mista com o plano de metas, o financiamento desses projetos, de todos os outros que foram do plano de metas, foi feito com recursos, muito mais com recursos nacionais do que com o recebimento desses créditos, que foi muito aquém do prometido. Foi cerca de 30%, não chegou a 40% do prometido. E, aliás, uma curiosidade, de todo o capital emprestado, todos os recursos emprestados à Europa e à Ásia no período dos anos 50, o que coube, na verdade, de tudo que foi exportado dos Estados Unidos para o mundo, o que coube à América Latina foi muito menos do que 10%. Assim, foi uma torneira fechada para a América Latina. A Europa, ok, a Ásia está lá, tudo bem, mas aqui no nosso quintal não vai ter financiamento do desenvolvimento, e a gente ficou com esse torniquete aí que trouxe uma série de desequilíbrios na década de 50, mas enfim. Aí, então, isso tudo para dizer que o BNDES foi criado, estruturado pelo Santiago, juridicamente, e ele veio a ser o grande núcleo executor e financiador do desenvolvimento na década de 50, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Inclusive porque, tecnicamente, o banco era muito bem preparado para formular esses projetos e para
pensar na interpenetração e nas consequências desses projetos entre setores e no longo prazo. E tem uma entrevista da Maria da Conceição Tavares em que ela vai, do Centro Celso Furtado, uma entrevista de uma publicação chamada Memórias do Desenvolvimento, e a Maria da Conceição Tavares vai dizer justamente que dentro do BNDES foi fundida o que seria uma herança da Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, de técnicos que foram trabalhar no BNDES, com técnicos da CEPAL. E o Furtado, que era do BNDES, foi para a CEPAL, participou do chamado Grupo Misto CEPAL-BNDES, BNDE na época, né? Que foi um dos maiores contribuidores para o plano de metas na sequência ali. E ela vai justamente dizer que o que aconteceu no Quitandinha em 53, 54, foi uma divisão dos economistas da Comissão Mista Brasil-Estados Unidos entre aqueles ortodoxos que queriam a não intervenção, a liberação da política de câmbio, da entrada e saída de capitais. Ele vai dizer que esses vão ficar na fundação, presumo que seja a Fundação Getúlio Vargas, e os que eram a favor da modernização, da industrialização, como Santiago Dantas, ficaram do lado, que ela chama do lado de cá, do jeito dela de falar. E, portanto, dentro do BNDES, dentro da Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, foi uma cisão que foi definitiva e o Santiago estava, de fato, preocupado com a nação. Aí, eu gostaria rapidamente de falar das intervenções específicas dele no plano de metas, quando ele vai elaborar a partir... Na verdade, assim, do ponto de vista técnico, né, o plano de metas foi uma reunião desses diagnósticos e projetos da Comissão Mista Brasil-Estados Unidos com contribuições do Grupo Misto CEPAL-BNDE. Foi uma conjunção dessas contribuições técnicas. E o Celso Furtado vai dizer justamente que o plano de metas, eu vou citar ele aqui rapidinho, ele vai dizer: o Brasil foi o primeiro país com um plano de metas, isso é, com o primeiro plano de desenvolvimento econômico sério feito na América Latina. Foi apresentado de maneira um pouco superficial. A própria expressão plano de metas era para evitar a ideia de um programa demasiado integrado e não assustar a classe empresarial. Metas é bonito, todo mundo entende. Não parece que o Estado vai intervir demasiado na coisa econômica. Mas o Estado intervinha de maneira original e até hoje não conheço exemplo igual, pois por intermédio dos grupos executivos que foram criados no Estado, pôde orientar, monitorar todos os setores básicos da comunidade. Havia setores em que investia, como nos 3 grandes complexos siderúrgicos montados nessa época, e outros, como as indústrias automobilísticas, química de base, em que o investimento requeria uma orientação sistemática, o que foi feito por esses famosos grupos executivos. Não era apenas estabelecer uma meta para o setor, era também controlar a inserção no setor do setor nos outros setores e a ideia de nacionalização, de se criar um tecido industrial. Vale dizer também que a Sudene foi criada nesse período, né, em 1959, já no âmbito do Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste. O Celso Furtado propôs a chamada Operação Nordeste, que o Juscelino acatou e já submeteu ao Congresso a criação da Sudene, que foi a experiência de planejamento regional, a primeira experiência de política global de planejamento para o Nordeste. O modo institucional de executar o plano de metas foi via Conselho do Desenvolvimento. Então, em 1956, Juscelino vai criar, já no primeiro dia do seu governo, 1º de fevereiro de 1956, ele vai criar o Conselho do Desenvolvimento. E subordinado diretamente a ele, em que vários técnicos do BNDES vindos aí da formatação do plano de metas vão participar. E submetido ao Conselho do Desenvolvimento tinha os grupos executivos e também os grupos de trabalho. Grupos voltados a estudar cada um dos setores, automobilístico, naval, de construção naval, de transportes, etc. E os grupos executivos que faziam a interação com o BNDE para o financiamento de cada um desses setores. Já
em 56, então, o Santiago vai ser convidado pelo Juscelino para compor o Conselho do Desenvolvimento e participar dessa atividade de planejamento aí. Essa carta também inédita, o Juscelino envia, se não me engano, em março de 56 para Santiago Dantas, convidando aí, mencionando a experiência que ele já tinha no assunto para executar o plano a partir do Conselho do Desenvolvimento, que seria o cérebro dessa execução. Isso. Essa fotografia está no Arquivo Nacional, é uma reunião do Conselho de Desenvolvimento em que está presidida pelo Juscelino, está lá o Santiago Dantas participando, é uma das primeiras reuniões em 56. Então ele estava no coração do que foi a execução do planejamento do plano de metas nesse período do JK. Bom, a Operação Pan-Americana foi o braço internacional, na verdade o reflexo, ou na verdade a extensão do planejamento do desenvolvimento para o nível da América Latina, das relações exteriores. E, como disse também o ministro Almino Afonso, a premissa da Operação Pan-Americana, ela foi formulada pelo Santiago Dantas desde o começo da década de 50, que é qual? O problema da instabilidade política dos países da América Latina não é a ideologia, é o subdesenvolvimento, é a fome, é a miséria, é a desigualdade. Resolvido isso, estaremos democraticamente estruturados e estáveis politicamente. Então, a ideia é estruturar uma cooperação multilateral, não mais depender dos Estados Unidos, porque a experiência já tinha provado que o Plano Marshall não ia acontecer, e o Santiago Dantas estava, então, preocupado, o que veio a ser a tônica da Operação Pan-Americana e depois desembocar no que seria a política externa independente na década de 60, com essa cooperação aí pan-americana, ou a Operação Pan-Americana, voltada para o problema do subdesenvolvimento e não da questão das ideologias, enfim, do comunismo e, enfim, todo esse fantasma que os Estados Unidos, no âmbito da Guerra Fria, criava para justamente interferir nos regimes. Aí, em 58, o Santiago se tornou deputado federal, ele foi eleito pelo PTB, e ele se tornou vice-líder do bloco de apoio do JK, do governo JK na Câmara. Então, ele, especificamente, a Maria Vitória Benevides vai dizer que essa aliança do PSD e PTB no governo Kubitschek, ela teve seu auge no período do plano de metas e viabilizou justamente a execução dessa política do desenvolvimento do JK. E ela fala, inclusive, que o JK seria ministro se não fosse a oposição do PTB. Então, tinha setores do PTB, mais a esquerda, que tinham restrições aí ao Santiago Dantas, ou, segundo a Maria Vitória Benevides, duvidavam do seu trabalhismo. O próprio Almino mencionou algumas restrições aí do João Goulart e tal, mas a tamanha proximidade com o Juscelino do Santiago, que ele era praticamente um ministro, mas ele não teve a oportunidade de ser-lo institucionalmente por conta das restrições aí do partido. Mas, enfim, o saldo do plano de metas foi um crescimento de 8% ao ano em média, com uma alteração decisiva da estrutura produtiva brasileira no sentido da indústria. E a última coisa que eu gostaria de falar é sobre Brasília. O Santiago Dantas, ele foi somente Brasília já valeria essa palestra sobre Santiago como jurista do JK, porque ele foi aquele que desenhou a lei de transferência da capital para o Planalto Central em 1956. Ele fez uma lei que, segundo o JK, era perfeita, porque não precisava de mais nada depois daquela lei. A lei permitia a transferência em 1960 e criava a chamada Nova Cap, a Companhia Urbanizadora da Nova Capital. E a Nova Cap tinha poderes para fazer todas as obras e contratações necessárias para realizar, sem embargos da Câmara, o projeto de Brasília. E, enfim, também no caso a lei de transferência definitiva, em 1960, foi elaborada pelo Santiago Dantas
quando ele criou o estado da Guanabara. Ele criou o estado da Guanabara porque transferido... Aí que começou tudo. Exato. Transferido o Distrito Federal para Brasília, para o Planalto Central, devia ser criado um novo estado. E, portanto, devia ter um governador. E, enfim, uma Assembleia Estadual. E a lei que desenhou isso, em 1960, foi elaborada pelo Santiago e tramitou no Congresso. Foi aprovada 8 dias da inauguração da capital, dia 13 de abril de 1960. E, sem isso, talvez não tivesse sido entregue Brasília dentro do governo JK. Enfim, foram todas as descobertas que a pesquisa permitiu e que definem o Santiago como essencial aí na estruturação jurídica do plano de metas e do governo JK. Me perdoem o excesso de tempo, mas agradeço a todos aí.